Opa, eles que lutem no ar, eu sou o Gabs, o seu podcast que é o puro suco do entretenimento. Eu já vou apresentar o meu convidado de garbo e elegância, que eu não falo isso sempre, hein, João? Você não venha falar que eu falo isso sempre, que aí é teoria da conspiração. Mas eu vou apresentar o meu convidado primeiro fazendo um momento LinkedIn, né? Porque eu sei que já tá na thumb e tudo mais, vocês sabem, mas eu preciso apresentá-lo. Meu convidado é um cara diferenciado, num mundo que a gente só gosta de falar. O talento dele é ouvir. Ele é responsável por alguns hits que você já ouviu e cantou por aí. Ele é vencedor do Grammy Latino, já trabalhou com Elza Soares, Emicida, Júnior Lima, JP de Ferreira, aí a gente perde de vista. Hoje eu pergunto e o Felipe Vassão que lute. Seja muito bem-vindo. Obrigado, mano. Obrigado por me convidar. É um prazer estar aqui. É um prazer, é todo meu, porque, cara, realmente você é um cara que tem muito conteúdo. Eu estou até intimidado, porque você produziu uma das minhas músicas preferidas, Triunfo. Aí você foi lá, hein? Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tem muito assunto pra gente conversar. Quando era tudo mato. Quando era tudo mato. Eu vou te contar a história de como eu conheci Triunfo. Pô, conta agora. Conta? Posso contar? Porra, começa. Pô, eu fazia trabalho voluntário com meu pai, e aí eu comecei a ouvir uma música MTV brasileira. Tava na MTV, tava tocando MTV brasileira, playlist brasileira, vi um cara cantando assim, falei, nossa, que música boa. Que música boa. Meu pai buzina, vamos, né? Tipo, vamos embora. E eu queria saber o nome do artista, que aparecia no final, né? No começo e no final. E o meu pai buzinando, me apressando, vamos, buzinando. E a música não acabava. E aí eu gravei Emicida, escrevi no papel e fui embora. Aí saí com meu pai, assim, eu falei, cara... E desde então, assim, sou um fanzaço do Emicida, é uma música que mexeu, assim, foi uma porrada, foi um cartão de visitas, né? Eu brinco que é o business plan do Leandro. Tá tudo ali, né? Essa música a gente começou a fazer em 2007. Ela ficou pronta em 2008. Foi alguns mesinhos aí, né? Porque era tudo nos tempos livres das pessoas, né? A gente não tinha como se dedicar a essas coisas. E aí acho que ela pegou mesmo com o clipe que o Fred Ouro Preto fez, que foi em 2009. Provavelmente foi quando você viu. Sim. E aí pegou... Aí o Emicida caiu meio que no gosto de algumas pessoas ainda, não de todas, né? Eu me lembro que ele ganhou, acho que o VMB de 2010, né? Com Então Toma. Foi um momento muito forte, assim, acho que foi incrível. Infelizmente eu não fiz essa música, eu queria muito ter feito, mas quem fez esse beat foi o Renan Saman, que é outro monstro. Renanzeira, é nóis, gente. Tem uma música que eu tô fazendo com o Renan há 8 anos, a gente nunca acabou ela. Desculpa, mano. Acontece, né? Tem muita música assim, que você fica tempos e tempos, demora pra... Tem umas músicas que às vezes elas ficam prontas e não saem. Isso é muito frustrante, às vezes. E às vezes tem umas que você vai trabalhando e ela vai fermentando, vai chegando, mas a gente nunca acaba, sabe? Então tem essa com o Renan faz um tempo. Uma vez o Rico da Laçã colou, 2017, colou lá no estúdio, a gente começou a bolar alguma coisa, mas eu confesso que eu não entendi exatamente o que eu devia fazer ali. E a música meio desandou, a gente não se viu mais, ele começou a fazer outras coisas, foi fazer turnê. E aí eu trombei com ele alguns tempos atrás aqui no nosso bairro. E, mano, vamos fazer alguma coisa, vamos e tal. Aquela música lá, puta, eu nem sei onde é que tá, tipo, não sei onde é que eu guardei a música. Mas sempre rolam umas coisas assim. E tem outras que são muito rápidas, assim. Você acabou, tá na rua, você fala, caramba, já? E já sabe que vai ser hit, tem aquela... Nunca dá pra saber, né? Pô, parafraseando o próprio Emicida, eu acho que eu não foco muito em hit, eu foco em clássicos. Boa. Então, assim, sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Claro que existe o sucesso objetivo de a música tocar muito, você ganhar muito dinheiro, iates, mulheres, drogas, mas eu não sei se... Eu não sei, não tá na minha mira. E você estava falando um pouco antes de começar aqui, o que você precisa pra estar vivo, né? Não é muita coisa, né, bicho? Assim, eu realmente... Eu não preciso... Eu já quis muitas coisas e hoje eu olho assim, já mais velho, eu olho pra trás e falo... Cara, eu não precisava de metade das tranqueiras que eu comprei na minha vida, sabe? Assim, ou mais, assim, tipo... Eu preciso de 10% do que eu tenho, assim. E acho que isso se reflete na música, assim. Eu tenho tido a sorte de fazer música que eu gosto de fazer. Se faz sucesso ou não, bicho... Tipo, obviamente você quer pagar suas contas, mas... Nunca foi uma mira, assim, isso aqui é um sucesso, sabe? Mas dá pra sentir. Eu lembro quando o próprio Emicida me mostrou a primeira demo de
de Amarelo. Eu tava lá no estúdio dele, fazendo um outro trabalho com a Drica, e ele falou, bicho, quero que você faça uma música aqui minha. E ele plugou o celular dele e deu um play numa demo que ele tinha levantado com o DJ Du. E ainda não era a letra final, mas tinha já o sample do Belchior. E eu falei, caramba, que ideia excelente de pegar esse sample e usar isso como core, como refrão, né? Só que era uma letra que era um pouco mais violenta, assim. E aí ele mesmo falou, cara, eu quero fazer uma letra mais solar, eu vou fazer uma letra, mas quero que você mexa nisso. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, cara, isso aqui vai dar um caldo. Eu nem sabia o que ia ser, sabe? Mas você sente alguma coisa, assim. É uma questão sensorial, eu acho. Ouvido treinado, né? Eu não sei se é o ouvido, viu? Porque é uma sensação, assim, sabe? É um negócio... Uma energia? É um negócio... Dizem que a gente tem muitos neurônios nessa região abdominal, né? Uhum. E os gringos gostam de usar aquele termo gut feeling, né? Teve uma sensação de estômago. E, na verdade, tem gente que tá mudando isso pra gut thinking, que é tipo assim, você tá pensando com outro cérebro que você tem aqui, entendeu? E a sensação que eu tenho, às vezes, é uma percepção que a gente tem que é além dos nossos sentidos mais aceitos, assim. Já entrou num papo místico, né? Mas é maravilhoso isso. Bom, daqui a pouco a gente volta, porque a sua história se cruza muito com a do Emicida, mas vou começar com algumas provocações aqui, que esse é o meu papel, né? Eu quero saber se dá pra ganhar dinheiro como músico no Brasil, e melhor, dá pra ganhar dinheiro com a música sem ser filho de famoso? Ai. Olha, dá pra ganhar dinheiro com música. Dá um trabalho absurdo. Tem um corte do Tim Maia que tem dado uma viralizada dele naquele programa Ensaio que tinha na TV Cultura. E aí ele falando que não seja músico, seja qualquer outra coisa fora músico. Porque você só vai ter dor de cabeça. Eu não lembro exatamente o que ele fala. Mas no final ele fala, mas ser músico é bom pra caramba. Tipo assim, ele não seria outra coisa se não fosse músico. Agora, pra ser músico você precisa estudar tanto que você que é meio ingrato, assim, sabe? Você tem que estudar mais do que médico, mais do que advogado. E eu sei que se esse corte rodar, vão vir me encher o saco. Como assim? Mas estudar mais do que médico? Tem um vídeo meu que até bombou, assim, que se você olhar como a gente avalia o nosso mercado profissional como um todo, mais no mundo corporativo, assim, se você tiver um índice de acerto de 80%, você é um profissional excelente. Se você tiver um índice de acerto de 80% na música, você é um merda. Você errou 2 notas em cada 8. Aí eu pego umas frases de algumas músicas famosas e eu desafino essas frases. A cada 8 notas, desafino a 2. É uma merda, né, gente? Uma pessoa que erra 2 notas a cada 10. Então, o índice de acerto do músico tem que ser sempre 100%. Então, é uma pressão pesada. Dito isto tudo, dá para ganhar dinheiro com música? Eu acho que dá. A gente está vivendo uma época um pouco complicada para fazer isso, porque hoje em dia a gente tem um mercado que está virado de ponta cabeça. Antigamente era um mercado que servia à música. Então você criava a música e esse mercado dava algum jeito de comercializar e mercantilizar aquela música. Não que não existisse música feita para ganhar dinheiro. Sempre existiu essa visão mais... vamos fazer hit, vamos seguir uma trend, né? Beatles mesmo lançou uma trend de bandinhas daquele tipo, assim. Mas hoje em dia eu acho que a gente vive um mundo onde a gente tem empresas de tecnologia ganhando dinheiro em cima de coisas, entre elas música. Então,
se olhar especificamente para o Spotify, você vai ver uma quantidade de coisas fazendo dinheiro lá que eu não sei se são exatamente música. Eles têm um negócio dentro do Spotify chamado Perfect Fit Content, que são músicas pré-licenciadas ou que são de algumas gravadoras que são meio parceiras deles, onde eles empurram essas músicas nas playlists. E como eles são parceiros ali, a margem de lucro deles nessas músicas é muito maior do que numa música tua ou numa música minha. E eu acho que isso é fraude. Sei lá. Só acha, né? Eu acho. Me parece. Mas tudo bem. É uma coisa que eles falam assumidamente que eles têm isso. A outra coisa é IA, que está acontecendo. Música sendo feita com IA, sendo subida. Parece que 30% das músicas que hoje sobem para as plataformas são feitas por IA completamente. Zero input criativo real. Você simplesmente digita lá, quero uma música pop falando sobre o sol nascer. Puf, aparece um negócio lá. E aí, essa mesma pessoa coloca robôs para tocar as músicas. Então são músicas feitas por robôs para robôs ouvirem. Para fazer o quê? Para gerar volume de play e gerar receita. Me parece fraude também. Então, assim, num mundo onde a fraude musical impera, acaba parecendo difícil ganhar dinheiro. Mas se você fizer alguma coisa que tenha um significado, que tenha uma ressonância, você consegue rodar, você consegue viver disso, sim. Eu vejo algumas pessoas à minha volta. Não é fácil. É bem trabalhoso e é um trabalho, né? As pessoas, acho que elas enxergam música muito como um hobby que deu certo, né? Só fala que é música quando a música estourou? Exato, né? É isso, né? Tipo assim, tem uma construção. Ninguém que tá fazendo sucesso hoje começou ontem. Tipo, pega o próprio JP, que bombou no último ano. Cara, o cara tá aí há pelo menos 10, 11 anos. Não corre. Tentando fazer o som dele rodar. Com músicas incríveis já. Com várias produções muito boas. Mas levou aí 10, 12 anos pra, entre aspas, acontecer. Né? Trabalhando diariamente. É um trabalho árduo. Então eu acho difícil. Não ser filho de alguém, não, né, nepo babies da música, assim, putz, é outro negócio difícil também. Não só o lance do nepo baby, do nepotismo, mas de fazer parte de panelas, né? Acho que a gente vive num país muito paneleiro nesse sentido, assim. É muita turminha, é muito todo mundo dando tapinha no ombro do outro. Eu às vezes recebo umas críticas assim, pô, a indústria da música é super fechada e como é que é você fazer parte disso? Eu não sei se eu faço parte disso, porque se você for olhar, todos os artistas que eu trabalhei, assim, que deram certo, são completamente fora desse esquema, assim, do esquemão maior. Eu não sou muito conhecido pelas gravadoras me contratarem, e provavelmente eu vou fechar várias portas falando isso aqui, mas assim, eu quero fazer música que eu gosto, entendeu? Que não necessariamente é o que as gravadoras querem fazer. Então, muitas vezes, eu tive grande sorte de só trabalhar com artistas que queriam fazer música que eles queriam ouvir. Eu nem entro no mérito de música boa, música ruim, sabe? Uhum. Só música que a gente quer. A gente quer ouvir aquilo naquela hora. A gente quer fazer aquela música daquele jeito. Existe música boa e música ruim? Porque tem muita gente que fica na internet falando isso não é música, funk não é música, sertanejo não é música. Tem os haters de estilos musicais. É tipo, existe comida boa e comida ruim? Depende da tua fome. Depende do que você quer comer. Não estando podre, toda comida vai te dar algum tipo de nutriente. Dá pra você viver de McDonald's? Eu acho que não, né? Tem até aquele filme lá, o Super Size Me, que o cara come McDonald's por um mês e fica doente. E dizem que é fraude também, que o cara, na verdade, tudo. A gente vive numa grande fraude, basicamente. É uma fraude. Mas eu acho que música, eu gosto de se for classificar em música relevante ou irrelevante. Então, você tá num churrasco, tomando uma breja. Que som que você vai ouvir? Eu não vou ouvir Vivaldi, entendeu? Uhum. A vibe não vai bater. Tá todo mundo numa vibe solar ali.
daí você tem um menu que você pode ouvir. Você pode ouvir samba, você pode ouvir pagode, você pode ouvir axé, pode ouvir piseiro, pode ouvir funk. Depende do seu paladar. Tem muita gente que acaba classificando música boa e música ruim por um lado moral. E eu adoro quando fazem isso, porque funk fala só de coisa sexual, só de coisa... Pode falar palavrão? Por favor. Falando de vai sentar na tua cara, que vai gozar na tua goela, e tem letra literal assim. Brother, música falando de sacanagem existe desde que a gente existe como ser humano, né? Você tem áreas de ópera falando sobre sacanagem. Você tem músicas de classic rock, que a galera adora. Mas eu ouço só música boa, que é Deep Purple. Pô, tem uma música do Deep Purple chamada Knocking at Your Back Door. Batendo na sua porta de trás. E aí foram falar com o Ian Gillan, que é o cara que... Não sei se foi um dos caras do Deep Purple. É uma música sobre sodomia? Sim. É só ler a letra, brother. Tá escrito ali. Então, assim, às vezes você tá lá, eu ouço só música boa que não fala de coisas chulas. Você ouve coisas chulas e nem sabia. Então, eu sinto um pouco isso, assim, música relevante ou irrelevante pro momento que você tá ali, né? Então, tem música que eu sinto mais ressonância. Tem música que eu nem sinto tanto. Acho que a gente vive uma época muito mercadológica, assim, tá todo mundo querendo fazer dinheiro com música. Cara, se esse é o seu objetivo é fazer dinheiro, pô, tem outras formas muito mais legais de fazer dinheiro, entendeu? Muito mais, principalmente eficientes. Mais fácil fazer dinheiro? Porra, com outras coisas do que com música, bicho. Música é que tipo, vai ganhar dinheiro com música nesse nível, só vou ficar rico com música, cara, é tipo ganhar na Mega Sena, assim. Acho que é a mesma probabilidade, assim. O trabalho artístico, ele tem esse quê de frustrante. Acho que a música ainda mais, né? Porque não pode errar, como você acabou de dizer. E sempre que você vai lançar uma música, você se enche de uma certa esperança que você não sabe como vai ser recebida, né? Você não sabe como vai ser recebido pelo público, pela crítica. Você jogou pro mundo, né? Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, assim. As pessoas, elas se pegam no produto. Eu vou lançar uma música e essa música vai ser o que vai virar a minha vida. E as pessoas esquecem que grande parte dos artistas que você pira, que você ama, que fazem parte da sua vida, tem uma obra. E essa obra é um transbordo de uma vivência. Então, eu vi um vídeo do Russ. Eu gosto sempre de citar esse cara. Ele é um rapper gringo que ele é dono de tudo dele. Então todas as músicas ele que é dono, ele é dono do próprio selo e ele ganha muita grana com isso. Ele é um cara muito ousado nesse sentido. E ele fala uma coisa que falou, caramba, tem gente que não me conhece e que conhece uma música minha hoje. Então hoje é a primeira vez que essa pessoa ouviu falar sobre mim. E ela vai buscar o que eu já fiz e ela encontra um monte de coisa feita. Você não pode lidar com o mundo de hoje como esperando que as pessoas saibam de onde você veio. Toda música é a sua primeira música, se você pensar assim. E vale mais uma construção desse catálogo, desse legado, dessa trajetória, dessa narrativa artística do que uma música. Então, eu sinto que as pessoas elas esquecem um pouco disso. Qual que é o seu legado? Qual que é a sua fonte artística, da onde vão sair as suas canções ou qualquer coisa que você vai fazer? O que você quer fazer? Da onde veio isso aqui? Esse podcast veio de alguma vivência tua, de alguma vontade tua, da onde saíram vários microprodutinhos, certo? Não é aquele episódio que vai fazer a tua vida. É isso tudo. É você entrar lá e ver toda a lista. Eu acho que as pessoas deviam focar nisso mais. Qual que é a narrativa a longo prazo que você quer passar, sabe? Faz total sentido, porque no meio de criação de conteúdo as pessoas também têm essa visão de vou fazer um vídeo e isso vai mudar a minha vida. E nem sempre muda, porque nem sempre as pessoas engajam. Falando nisso, Felipe, a gente nem pediu o pessoal deixar o like, né? Que é muito importante. Deixa o like, comente, se inscreva. Hype também. Agora tem um Hypar no YouTube que ajuda muito. A pessoa arrasta pro lado, hypa.
o vídeo vai subindo, vai sendo entregue para mais pessoas. Mas voltando, é isso que tem, né? As pessoas acham que vão fazer um vídeo, aquele vídeo vai bombar e você vai ser conhecido no Brasil inteiro. Às vezes pode acontecer com um ou com outro, mas não é a regra, né? É muito mais importante a consistência o que você vai fazendo. Mas eu queria voltar num outro papo que você falou sobre a fraude ali. Tinha o Spotify, você não é um cara tanto de gravadoras, digamos assim. Você acha que qual era a melhor era? A era que a gente está vivendo agora do Spotify pro artista? A era do Spotify ou a era de ouro das gravadoras? A era de ouro das gravadoras, ela tinha uma limitação de quem podia entrar. Então era um funil muito mais estreito. E talvez um alcance também um pouco limitado comparado com hoje. Esse funil mantinha muita coisa boa fora, mas também mantinha grande parte de coisas desnecessárias. Eu tô aqui me controlando pra falar bom e ruim, né? Que eu mesmo falei que eu não classifico música boa e ruim, aí daqui a pouco eu tô falando, essa música é uma merda. Mas tinha muita coisa que você fala, caralho, não precisava existir. Né? E muito artista que tá quase lá, mas que não rolou. E por um lado eu acho que essa curadoria que as antigas gravadoras faziam era boa. Você tinha realmente selos que tinham uma relevância e tinham uma qualidade musical e artística muito forte. Sem ter que sacrificar o lado comercial. Então, sei lá, Motown é um grande exemplo disso. Era uma máquina de hits. O nome do estúdio era Hitsville, a Vila dos Hits. Mas, pô, quanta coisa incrível não saiu dali. Por outro lado, hoje em dia a gente vive o pessoal gosta de usar o termo democratização, né? A democratização da criatividade, que eu não sei se é realmente uma democratização, é simplesmente uma banalização da produtividade. Você consegue produzir algo musicalmente sustentável, que parece uma música, e você consegue distribuir isso muito facilmente. Mas o que você está dizendo ali? Qual que é voltando naquele assunto, qual que é a sua narrativa? Tá na moda agora funknejo, que não tá mais, né? Já passou, mas vamos pensar que tá. Então eu vou fazer um funknejo. Porque tá na moda, não porque você quer fazer, não porque aquilo te diz algo. Então isso é completamente desnecessário, mas uma gota de uma música desnecessária num mundo de commodities. Então eu acho que hoje em dia a gente vive uma facilidade de produção, mas que não necessariamente isso seja uma coisa boa. Mas eu também não quero ser retrógrado e falar antigamente que era bom, porque também era uma indústria extremamente excludente. O que eu acho interessante de hoje é que as pessoas elas podem, e talvez isso venha a acontecer mais, elas podem capilarizar para outras áreas, né? Então assim, eu vejo por mim mesmo, eu sou um cara que trabalha com música, mas eu tenho feito muito vídeo. E a minha lógica de narrativa, quando eu componho uma música e quando eu faço vídeo, é meio que a mesma coisa, eu só mudo o meu meio. Então, qualquer artista pode também agora trafegar entre meios e buscar novas coisas. Grandes artistas fizeram isso, de David Bowie a, sei lá, a Annie Lennox, a Didi Mocó, entendeu? Lady Gaga, né? Que tá em todos os meios, né? Eu acho que isso é bem legal você falar, porque eu vejo mesmo como um trabalho artístico, né? Hoje você pode tem um podcast de entrevista, mas daqui a pouco você é repórter em algum lugar. Tudo vai se dizer o que você quer contar nessa sua história, nesse seu legado, nessa sua trajetória, né? Eu acho que isso é muito importante. Posso dar uma puladinha pra gente falar, pra você julgar o meu gosto musical? Não. Eu sou totalmente contra isso. Mas minhas opiniões duvidosas. Eu quero que você ouça com seu ouvido apurado. E se for o momento de você me destruir, fique à vontade. Vou começar. Tá bom. Minhas aspas, hein? Coldplay é música de formatura e Ed Sheeran de casamento. Eu não vou discordar, mas eu não vou concordar. Não, por quê?
Acho que isso é exemplo da comoditização da música. Então, música virou commodity. Para quem está assistindo e me vê falando isso e não sabe exatamente o que eu estou querendo dizer, eu vou fazer uma breve recapitulação. Commodities são bens que a gente pode comercializar sem necessariamente precisar que aquilo seja único. Então, por exemplo, água, commodity, ouro, commodity, né? Um quilo de ouro que foi tirado da mina da África do Sul e 1 quilo de ouro tirado de uma mina da China é a mesma coisa, é ouro. Carne de porco, commodity. Agora, a carne de porco na mão da chefe Paola Carrossela e ela faz um prato especial, deixa de ser commodity. Teoricamente, a arte não é commodity, certo? Porque são obras únicas. Mas a gente chega num ponto onde a música pop acabou virando commodity, acabou sendo comoditizada. E o Coldplay, apesar de existir uma assinatura sonora ali, já foi tão banalizado comercialmente que virou isso. A gente já foi associado tanto a campanhas publicitárias e já segue uma fórmula de sucesso extremamente palatável que as pessoas não prestam mais atenção naquilo como uma expressão artística única, né? Então, de certa forma, as suas aspas fazem sentido, assim. Vamos piorar, então. Vamos piorar. E agora eu vou entrar na música boa e na música ruim. Ó. Existem 2 tipos de música. Música de negão e música ruim. Cara, eu acho que existem 2 tipos de música. A música adequada para aquela situação e a música inadequada para aquela situação. O Frank Zappa gostava de falar que as músicas refletiam a época e as drogas que eram usadas naquela época. Então é isso, né? Você tá nos anos 60 tomando ácido, você vai achar tudo psicodélico, bicho. Você tá nos anos 80 cheirando cocaína, você vai querer tudo eletrizante. Então eu acho que parece que, né, o uso de drogas é uma coisa normal, mas não, é um reflexo, é um reflexo de uma válvula de escape que a gente usa como sociedade. Então, eu acabo rebatendo as suas aspas com isso. Assim, acho que existe música. Tinha um amigo meu, Carlos Bela, ele falava que existe música que a gente gosta e música que a gente ri. Faz um certo sentido, assim. Tem coisa que você dá uma risada, assim, você não leva a sério. E tem música que você leva a sério. Acho que dá pra dividir nesses 2. Boa. O meu medo era que você concordasse com tudo. Então já tô gostando, gostando. Outra aspas aqui, ó. Bruno Mars é a melhor coisa que aconteceu na música nos últimos 15 anos. Ai. Cara, eu adoro Bruno Mars. Eu adoro mesmo, acho que ele canta pra caramba, ele é um performer foda, mas ele é uma máquina de reprodução de outras coisas, né? Então, Locked Out of Heaven é uma música meio Sting Police. 24 Karat Magic é uma música meio cameo, meio gap band. Então, assim, ele recicla músicas que já aconteceram. Ele é muito bom nisso, eu adoro ouvir. Acho ele bom. Até Treasure, né? Que tem uma coisa meio breakbot, assim. Deu até treta, né? Legal entre eles ali. Então, assim, como um reciclador de música das antigas, ele é foda. Ele é a melhor coisa que aconteceu nos últimos 15 anos, foi isso? Isso. Não. Não é. Não sei, eu não acho que seja, bicho. Você tem alguém que você fala, nossa, nos últimos 15 anos... Esse artista foi um acontecimento. Eu acho que a gente teve a pulverização da monocultura, né? Uhum. Então, acho que você também, né? Não quero te chamar de velho, mas Madonna era a rainha do pop, Michael Jackson era o rei do pop. A gente viu isso acontecer, né? Uma pessoa simbolizar toda uma cultura. E de
20 anos pra cá, 25 anos pra cá, a coisa foi se pulverizando. Então é muito difícil falar que essa é a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos, principalmente numa indústria que já está tão subvertida por ela mesma, nesse sentido de que aparece alguém original, aquele alguém original já é meio cooptado para virar mainstream e perde um pouco aquela relevância da originalidade. Acho que um exemplo bom disso é Billie Eilish. Quando ela apareceu, não tinha ninguém fazendo um som que nem o dela. Provavelmente tinha, né? Mas a gente não estava vendo. E ela foi a que despontou. E já virou um estilo, né? Menininhas que cantam assim, com um som maluquinho. Então, tá tudo sendo devorado muito rápido pelo mercado, sabe? Tudo é sugado, né? Eu vi uma crítica recente no Twitter, ali o pessoal falando sobre a Luísa Sonza, né? Porque ela tava na vibe meio Billie Eilish, né? Ai, sou doidinha e tudo mais. E agora, a Billie Eilish deu uma acalmada, ela foi pra linha Sabrina Carpenter. Então é isso, né? Meio que exemplifica um pouco do que você vem falando. Sabrina Carpenter pra mim é um exemplo muito claro da máquina da indústria do entretenimento querendo ganhar dinheiro. Eu tenho filhos que hoje... O meu filho tá com 21, minha filha com 18, então eu meio convivi um pouco com essa turma Disney e Nickelodeon. De Jonas Brothers, a Ariana Grande, a Olivia Rodrigo, muito por causa deles, assim. E a Sabrina Carpenter é uma dessas pessoas. Eu lembro de ver, ela canta bem, ela dança bem. Artistas Disney que são, né, treinados para serem bons miquinhos, né? Você bate palma, eles dançam. Não tô querendo diminuir o lado artístico, porque você vê que as pessoas realmente têm. A própria Olivia Rodrigo tem acho que veio com um primeiro disco muito sólido, assim, nesse sentido de ouvir e falar, caralho, pô, tem umas músicas lindas aí. Mas no caso da Sabrina Carpenter, eu lembro de ver ela tocando no Mita, que teve aqui em 2023, eu acho, lá no Anhangabaú. E ela entrou cantando um bagulho meio country, meio Casey Musgraves, assim, que eu falei, pô, é meio country indie sacaninha, assim. Depois uma música mais pop Disney-zera, assim, 2010, assim. E aí uma música meio new disco, meio Dua Lipa. Eu falei, cara, o que essa mina é? Que é? E aí mudava de roupa e tal. Eu já fiquei meio incomodado de não conseguir saber quem ela era. Parecia meio um showroom de música pop, assim, sabe? Tipo, você vai comprar piso pro seu AP, aí tem toda aquela, tem esse aqui, tem essa cor, tem essa textura, tem tipo um showroom, assim. E aí, o que mais me incomodou foi que deu problema com o fone dela. Ela falou, gente, deu problema com o meu fone, volto já. Ela saiu pra trocar e não rolou nada. Ficou 10 minutos de silêncio. Tipo, você fala, mano, que raios de show é esse? Que não tem um músico que vira e fala, pô, vamos puxar um groove aqui, sola aí, fulano do saxofone, sei lá. Não tem jogo de cintura, é um grande cirquinho armado pra tocar o que tá pré-programado. Então eu acho que ela é um bom exemplo disso. E aí eles acertaram com o Expresso, com essa imagética glamourizada anos 50, meio Marilyn Monroe, meio pin-up girl, com umas músicas retrô 70, então uma puta de uma maçaroca. Quem foi responsável por isso não viveu nenhuma dessas épocas e meio junta com essa nostalgia do nosso inconsciente coletivo e vira uma máquina de meio reprodução do mesmo, assim, sabe? Me dá um certo cansaço isso, sabe? Assim. É chato, né? Parece aquele famoso prato do self-service, né? Você pega um pouco de feijoada, lasanha... Sushi, aí quando você vê, você fala, o que eu fiz aqui? O que eu tô comendo, né? É uma grande... Aí cai uma coisa em cima da outra, e o shoyu do sushi cai na sua feijoada. Não é que é ruim, mas você também não tá fazendo ali nenhum grande mousse, como os jovens usam essa expressão, né? Não é um grande mousse que ela está fazendo. Exato, você não vai sentir nada especial ali, entendeu? Não tem nada. Vamos para o próximo. Já gostei, que você viu como que tá rendendo, né? Outra aspas, atenção. O funk e o trap é muito mais rock and roll em atitude do que o rock hoje em dia.
Acho que sim, porque vamos lembrar que o rock ele era uma música transgressora quando ele apareceu na década de 40 para 50. 50 quando se estabeleceu ali no pós-guerra, e era a música dos jovens, né? Tem um vídeo muito legal da BBC de um músico brasileiro, eu esqueci agora o nome do cara. Ele vai tocar com o Modern Jazz Quartet, o samba de uma nota só. E o cara que vai apresentar fala, hoje em dia o violão passou a ser um instrumento que dá voz aos jovens que aprendem três acordes e acham que sabem fazer música, uma coisa assim. Isso em 62 os caras estavam falando. De saco cheio do rock and roll, de saco cheio de Beatles, né? Beatles mesmo quando pintou, que hoje, né, hoje é colocado num altar sagrado da música, quando o Beatles pintou, muitos críticos falaram, mano, isso aí é uma febrezinha que vai morrer já já. E o rock tinha essa ideia transgressora, né? Essa quebra de paradigmas, esse poder na mão dos não letrados, né? Porque pra você tocar... Imagina que a música pop dos anos 40 era jazz. Jazz de big band. Que já era também uma coisa meio agressiva para quem ouvia música de antes, né? E aí o rock chega para quebrar isso com uma coisa muito mais simplória, né? Então quando a gente chega no trap e no funk, nesse sentido, sim, elas hoje em dia são os estilos musicais transgressores também na sua postura social também, né? Da onde eles vieram, o que eles querem dizer, o que eles questionam. Então essa atitude rock and roll hoje em dia acaba indo para esse lado. Acaba sendo levantado por essas bandeiras, né? Por enquanto você não tá me odiando, tá odiando as minhas aspas. Só um pouco. Cara, eu dificilmente odeio pessoas que pensam, então... tá ótimo. Ufa. A última, então. Essa é boa porque também tem muito a ver do que eu vi no The Town, né? Acabou, a gente tá gravando uma semana após o The Town, quase, né? Assim, dois, 3 dias, né? Depois. E a Isa, a cantora Isa. Ela é a cantora com maior potencial desperdiçado na música brasileira atualmente. Por que eu falo isso? Porque ela tem uma baita voz, uma baita presença, mas a maior crítica que se tem é o pouco repertório de músicas dela. É difícil isso porque acho que ela sofre com o que eu já falei aqui, essa ideia da comoditização, né? Então, acho que todo artista hoje acaba enfrentando essa dificuldade de autoexpressão. Ela tentou isso no último disco, fazendo song camps com vários compositores e principalmente compositoras e trazendo temas que ela queria abordar. Eu acho que ela conseguiu fazer um disco que tinha uma narrativa interessante, mas talvez não tenha acessado o lugar de sucesso que se esperava. E aí eu sinto que é uma dificuldade para artistas que são vistas como intérpretes, porque ela não é muito vista como autora, né? Sim. E a gente tem uma história de, principalmente, mulheres intérpretes muito fortes. E a escolha de repertório sempre foi um negócio muito cuidadoso nesse caso. E é uma arte que um pouco se perdeu nos últimos 40 anos, eu acho. Então, eu não acho que seja uma questão específica da Isa. Acho que é uma questão do nosso negócio hoje em dia. É muito, muito focado acho que existe uma dificuldade de autoexpressão. Porque ficam sempre tentando encaixar os artistas em gêneros pré-estabelecidos, em trends pré-estabelecidas. É aquilo que eu já falei, né? O nosso mercado está de ponta cabeça. Parece que os artistas estão a serviço do mercado. E deveria ser completo inverso disso. O mercado tem que se virar para mercantilizar aquela arte. Né? Que foi da onde vieram as grandes músicas que você gosta.
são grandes músicas, ponto. Acabou. Tipo, a gente tem muitos exemplos disso, né? Acho que todo mundo gosta de citar é Bohemian Rhapsody do Queen. Tem até no filme deles, tá? Não vamos lançar, essa música é muito longa, é muito maluca, tem várias partes. Mano, é um hino. É faroeste caboclo. Tem quem não goste. Virou um longa, metragem. Então assim, não tô falando que músicas longas são boas, tá? Mas assim, se a gente for só seguir padrão, tamo fodido. Se o artista só seguir padrão, também. Então, eu acho a Isa espetacular. Sim. É isso que você falou. Ela canta muito, ela tem uma presença incrível, é uma pessoa incrível. Tem um potencial muito grande, acho que e tá vindo com um trampo novo agora, né? Sim. Vamos ver o que dá, espero que dê certo, espero que role e espero que encontre esse caminho aí, sabe? Você falou uma coisa muito boa, acho que você traduziu muito bem a Isa. Assim, eu tava procurando essa tradução, sabe assim, quando alguém te dá uma resposta, porque ela é muito esse flerte com o imaginário de o lugar que ela ocuparia na música brasileira e os anos foram se passando e talvez ela não ocupou, sabe? Aquela expectativa exacerbada, talvez, em cima do trabalho dela. Então, acho que você também exemplificou isso da comodização, coloca ali naquele nicho, na trend. Então, eu gostei muito, assim, da sua fala, porque realmente, tomara que esse trabalho seja aquele... confirme as nossas expectativas sobre ela, né? Porque ela é muito boa. Pode ser que não dê certo os próximos 5 discos dela. E aí a gente vai olhar e vai ver que são uns puta discos. Não sei, daqui a 20 anos, entendeu? Se você for olhar, muitos dos artistas que hoje são medalhões não deram certo no primeiro, segundo, terceiro, quarto disco. Mas continuou se criando, continuou se incentivando aquela veia criativa única. E hoje você olha e fala, caramba, olha essas músicas que incríveis. Músicas que na época não deram ressonância nenhuma, hoje em dia são marcos, assim, né? Sim. Pode ser, não sei. Vamos aguardar. Vamos ver. Vou entrar um pouco no seu lado também produtor musical, né? Vencedor do Grammy Latino. Não é sempre que o Elis Esquiluto, quer dizer, é a primeira vez que o Elis Esquiluto recebe um vencedor do Grammy Latino. Como que é a sensação? Que eu nunca vou sentir. Conta. É surreal, assim, parece que você tá... Cara, especificamente, porque assim, o primeiro foi com o disco do Emicida, que eu fiz uma música só, mas enfim, esse disco ganhou, e aí foi uma... Mas isso foi em 2020, então era pandemia, todo mundo nas suas casas, então foi uma coisa muito solitária. Ali, legal, ganhamos, viva, videozinho de um pro outro e tal. Não rolou essa comoção, essa catarse. Com o JP... A gente estava lá, eu não uso terno, eu não uso roupa social, simplesmente não tenho roupa social. Tive que fazer um terno para ir para lá e eu não sei usar direito, gente. E a minha calça estava caindo, velho. Se olhar no vídeo, você vai ver que eu tô meio preocupado, eu tô meio sambando, pá. E aí... A sensação foi essa, foi uma euforia misturada com uma preocupação imensa da minha calça cair na frente de milhões de pessoas. Então essa foi a minha sensação de ganhar um Latin Grammy. Só que é uma euforia gigante, eu não lembro de nada exatamente, eu lembro de um grande borrão do momento que foi falado. Se meu peito fosse um mundial... Você entra num lugar meio maluco assim, acho que é muita adrenalina, né? Eu lembro de falar, que as pessoas me deram um negócio, fala você, não, fala o JP, aí eu vou falar, caralho. E aí eu falei um monte de merda, eu não lembro, eu nunca vi esse vídeo, eu não quero ver, que eu tenho uma super vergonha de mim mesmo, assim. Então eu não quero ver o que eu disse, eu nem lembro o que eu falei. Um dia talvez eu assista esse vídeo. Mas foi uma sensação de recompensa por um trabalho feito com muito amor, e é muito... clichê falar isso, mas é real. O JP é um cara que ele é um catalisador de pessoas absurdo, assim. E foi ele que fez esse disco, né? Ele que é a pessoa que fez esse disco acontecer. As pessoas têm muito essa visão paternalista de que a gente, como produtor, faz o artista. Qualquer artista que dá certo tem essa vontade, essa pungência de fazer. Que pode ser ou por fazer sucesso ou por simplesmente por querer cantar, querer transbordar
o que tem dentro dele. Eu acho que no caso do Jota vem muito disso, vem muito dele ter muito para colocar para fora. E esse disco foi um processo muito mágico, foi muito doido, assim. Eu nunca fiz um trabalho que fluiu tão bem. A gente não teve problema nenhum, não teve discussão nenhuma, não teve drama nenhum. O disco simplesmente aconteceu como um passe de mágica, com pessoas incríveis, extremamente talentosas. Você fala, mano, parece que papinho, é real, gente. Foi um negócio, foi acontecendo, o disco foi ficando pronto, a gente achando bom. Em nenhum momento ali a gente achava que aquilo ia ganhar Grammy. Em nenhum momento a gente estava fazendo aquilo para ganhar prêmio. Em nenhum momento a gente estava fazendo aquilo para ser um sucesso. A gente estava fazendo simplesmente um negócio legal com pessoas muito gente fina e muito boas. E aí a facilidade disso vem do próprio JP, porque ele tem uma honestidade. Tem um lance, cara, com artista que eu acho absurdo, assim, que artista que senta na sua frente e canta e parece que você deu play num CD. São poucos que tem isso. E o Jota é esse cara. Parece que você tá ouvindo E eu brinco, assim, já falei muitas vezes isso. É só você não estragar que vai dar certo. E foi muito esse pensamento. Eu não preciso construir nada, que eu só preciso arrumar, né? Nós, né? No caso, fomos três produtores. A gente não precisou fabricar nada ali, sabe assim. Então, ganhar esse Latin Grammy foi muito mágico por causa disso. Assim. E a música que ganhou também como melhor música, que é a Ouro Marrom, eu me lembro, a primeira vez que dele tocar assim, eu falei, cara, essa música é forte. Aí eu tive aquela sensação que eu te disse. Caramba, isso aqui é muito maior do que nós, assim. É muito maior do que qualquer coisa que eu já fiz, assim. É uma música que eu acho que essa música vai ficar pra sempre, sabe assim? Um legado, né? Putz, eu não tenho dúvida disso. Tomara que daqui a 40 anos desencavem essa minha fala e coloquem. Realmente a música é uma das músicas. Porque eu acho que ela é uma das músicas mais fodas. Assim. As pessoas vão estar comentando daqui uns 40, 50 anos esse vídeo aqui, vão estar falando, realmente... 2050 e tanto, eu tô aqui. Sonho, né? Sonho ter isso. Você trabalhou com vários artistas, né? Tem algum artista brasileiro ou internacional que você fala, putz, eu quero produzir esse cara, eu quero trabalhar com esse cara? Lenine e Mano Brown. Por quê? Já gostei. O Lenine, a primeira vez que eu vi a voz dele, eu fiquei encantado com o timbre da voz. Eu me lembro, eu tava trabalhando com meu saudoso amigo Escova e ele me mostrou um disco do Lenine com o Marcos Suzano chamado Olho de Peixe. Cara, ouve isso aqui. Deu play, assim. E eu achei aquilo incrível, assim. Eu achei aquele disco incrível, o som daquilo, as músicas, e a voz dele é muito mágica, assim. Acho que é essa mesma questão que eu te falei. Parece que você deu play em um disco, quando a pessoa tá na sua frente. Então, é um cara que eu sempre admirei. Os dois primeiros discos dele solo, o Dia que Faremos Contato e o Na Pressão, eu acho que são dois dos meus discos prediletos da vida, assim. Então, adoraria trabalhar com ele. E o Mano Brown, eu acho ele é um cronista espetacular, assim. Só que ele tem esse pé do boogie naipe, dessa coisa meio 80s, final dos anos 70, começo dos anos 80. E eu adoro isso também. Eu piro nessa sonoridade. Então eu queria muito fazer alguma coisa do boogie naipe com ele. Já cheguei a falar com o Lino Cris sobre isso, a gente já meio conversou, mas nunca se concretizou. Então, quem sabe, sei lá, vamos manifestar. Energia, por favor, hein? Por favor. Eu tenho uma frase que eu sempre converso com meus amigos e falo assim, ó, só não gosta de Mano Brown quem nunca parou pra sentar e ouvir. Porque o cara consegue... Eu sou muito pirado nesses artistas que conseguem extrair, bater um print do momento, sabe assim? O print do momento e conseguir contar aquilo ali de uma forma que não tem como você passar por aquela música a primeira vez e não voltar diferente, sabe assim? Tem duas coisas do Brown, acho que de Racionais como um todo que eu amo, assim. Uma é como soa. Tem uma sonoridade nos beats e nas vozes que é muito específica e muito incrível, assim. Eu lembro de Sobrevivendo no Inferno, que eu ouvi aquele disco até furar. Eu fiquei... Porque, assim, eu sou um
beatmaker, fiz muito rap, mas eu não sei fazer nada daquele jeito. Tem uma síntese ali, ele é sintético. Então são poucos elementos que constroem uma história muito, muito detalhada. Eu não sei fazer isso, eu tenho que encher de coisa, assim. E eu fico muito... Eu pago um pau pra isso. E o lance da lírica mesmo, de cada um escreve de um jeito muito especial ali. Então, você nunca parou pra ouvir e pra sentir, eu acho que vale, assim, vale muito. Mesmo que você não curta rap, perca esse tempo pra entender, sabe, assim. Eu acho genial. Você falou de beatmaker, aí você tem essa treta também do beatmaker. Eu vou ter que entrar nisso. Todo podcast que o Felipe Vassal vai tem que falar sobre Ed Mota. Sobre esse vídeo. Mas já tá de saco cheio. Ele não quer falar. Mas eu já coloquei ele nessa saia. Vai ter que falar, não sei o quê. Mas, teve aquela frase do Ed Mota, né? Se meu filho for um beatmaker, vai ser uma frustração muito grande. Ele falou coisas piores sobre isso. E você fez um vídeo que é um vídeo definitivo da história da internet falando sobre isso. Eu quero que você conte um pouquinho. Eu sei que você tá de saco cheio. Não. Cara, assim... O processo criativo, ele é, às vezes, um pouco traiçoeiro. E muitas coisas que você acha que você está tendo de ideia original, na verdade você está bebendo de alguma fonte. Você bebeu daquela fonte, você processou aquela fonte, digeriu dentro de você e você chegou ali numa música tua. Essa crítica do Ed geralmente vem desse lugar do o beatmaker não faz música. Porque um beatmaker vai lá e sampleia uma música que já existe e então ele basicamente fez um plágio. Grande parte dos beatmakers que eu conheço, das músicas feitas por beatmakers que eu gosto, existe uma manipulação do sample, uma Smil 6 que é muito semelhante com quando você ouve uma coisa, você se inspira, você compõe alguma coisa naquele estilo. Então, tem muita sequência de acordes usada por músicos que são sampleadas de outras músicas. E o meu vídeo meio aborda isso. Que grande parte das músicas do Ed, você consegue até identificar de onde veio, assim. Que tá na cara que ele se inspirou numa música X, Y ou Z. Tem até mais exemplos do que eu botei lá. Eu tinha, 20 exemplos. Eu não coloquei alguns só. E o que mais pega pra mim é a gente tá falando disso, sabe? Assim, a gente, em vez de focar em fazer música e fazer um negócio incrível, e ele é um cara extremamente talentoso, inegavelmente, é ficar preso numas picuinhas. E o nível de picuinha que chega a ser risível. Que eu postei esse vídeo e aí bombou assim já de cara. E no dia seguinte, sei lá, no dia seguinte não, mas no meio da noite, assim, às 6 da manhã, 5 da manhã, ele foi lá e ele veio falar, putaço. E o grande comentário dele foi: você nem lembrou, você nem sabe tocar, porque no final eu toco Dois Gatos Pingados, eu faço uma outra letra, Zouco, ainda nem lembro. E eu botei um acorde simplão ali. Nesse acorde tem uma 13ª bemol. E você não sabe nada de música, você nem colocou ela. Tipo assim, aí você fala, puta, coitado do maluco, velho. Porque ele tá preso parece que tá preso numa... Sabe aquela bolinha de hamster, assim? Uhum. Não consegue... Não tem autocrítica e não consegue nem argumentar uma coisa que não seja uma picuinha de merda, assim. Você fala... Tá bom, né, cara? Aí, só que uma coisa, foi muito bom ter feito esse vídeo por um outro lado. Esse vídeo bombou. Muita gente veio falar comigo no privado, contando histórias escabrosas que tiveram com o Ed. Amigos íntimos, pessoas que tocam com ele até hoje, vieram falar, cara, no Ed é foda, aconteceu isso uma vez. Então, a quantidade de histórias terríveis, assim. E eu fiquei triste com isso, sabe? Fiquei muito triste. Só que uma pessoa que me deu um toque muito incrível foi o Dudu Marotti, que me mandou áudio e falou: irmão, até ontem, cara, seus vídeos eram sobre criatividade,
sobre fazer coisas novas, sobre olhar para o mundo com outra coisa. E esse teu vídeo mete o pau no Ed e vai te dar muita gente seguindo você. As pessoas que estavam te seguindo até ontem estavam seguindo você, a forma como você pensa. As pessoas que vieram te seguir hoje por causa desse vídeo estão contra o Ed, mas não estão com você. E isso me ligou uma chave que eu nunca mais vou fazer vídeo desse tipo. Eu tentei, até fiz mais uns outros aí, mas isso é muito poderoso, assim. O que você quer colocar pro mundo? Você quer ser essa pessoa que fica enchendo o saco do outro, que fica juntando pessoas contra o outro? Você quer só compartilhar coisas que sejam ferramentas para vocês crescerem e fazerem as suas coisas, né? Então eu acabei optando pela segunda coisa, que é mais zabaueira, pá. Mas eu acho que faz bem, assim, tipo regar uma planta ou podar uma planta, né? De vez em quando você precisa ter uma poda, mas eu prefiro regar e prefiro deixar a coisa fluir, assim. Nossa, é esse tipo de amigo que a gente precisa, né? Que ele dá um sacode. Quando a gente acha que a gente tá, pô, acertei aqui o conteúdo, aí você tá surfando a onda. Cara, eu podia facilmente cair nesse buraco, porque a persona digital que a gente tem é uma faceta nossa, né? Então as pessoas acham que eu sou um cara mega gente fina porque eu sou um cara de boas, assim. Mas na verdade todo mundo tem, né, aquele lado sombrio. Eita. Já fiquei com Então, medo. poderia entrar nesse mundo, eu poderia ter virado um puta de um, tipo, o ceifador de artistas, manja, vamos ferrar com esse cara hoje. Mas não vale a pena. Sabe o que você ia virar? Você ia virar um Mr. M dos músicos, que você ia revelar os truques dos músicos. Mas aí alguém ia achar os meus truques também, aí eu ia me fuder, né, bicho? É melhor deixar pra lá, Eu vou entrar no assunto Emicida, porque você falou uma coisa do produtor musical, né? Que é paternal, essa coisa, nossa, ele que deu a direção, meio Quincy Jones com Michael Jackson, né? Você não viu o Quincy Jones, aquele tiozão que fala, né? Esse que era o bom, né? Por trás de tudo. Mas você conheceu o Emicida muito antes de Triunfo, né? Ele foi até seu estagiário, é isso mesmo? Foi, mano. Eu trabalhava em um estúdio chamado Timbre, e aí a gente tava fazendo o casting de vozes para um desenho animado. E o produtor desse desenho, que é o Carlos Maga, ele falou, cara, eu conheci um menino num workshop de freestyle, e o menino é genial, mano, ele faz umas rimas na hora, precisamos trazer ele aqui. E tinha um dos personagens que a gente falou, vamos colocar esse personagem pra falar como rap, sempre. E aí a gente chamou ele lá, ele tinha acho que uns 17 anos, e chegou e foi meio uma comoção, assim. Ele era muito, muito rápido, né? Ele tem uma mente muito rápida. E aí ele já chegou fazendo uma rima, mas é uma rima meio braba, assim. Aí a gente falou, mano, o tema do troço é de uma nave que voa pelo espaço, que visita os planetas e tal. Ah, não, tá, peraí, então não vou fazer de freestyle. Aí ele sentou e fez uma letra, soltamos lá um beat e ficou incrível, assim. No final, o dono da marca desse desenho não quis fazer mais, enfim, esse projeto nunca rolou. Mas essa impressão que ele causou naquele dia foi muito forte. E o dono desse estúdio resolveu chamar ele para ser estagiário. E ele trabalhou nesse estúdio, acho que por um ano, não lembro, precisava rever esses momentos, mas acho que foi um ano, assim, né? Como estagiário. Mas a gente, estagiário. A gente botava ele pra fazer letra de jingle todo dia e tal. Então foi uma vivência muito rica ali, assim. E foi quando a gente ficou íntimo ali, assim, tipo, se conheceu, convivendo, né? Trabalhando junto. E deu pra ver que tinha um lance ali muito, muito potente. Mas foi só depois que ele saiu, ele foi pras rinhas, começou a ganhar um monte de rinha, ele meio sumiu, assim. Aí ele voltou querendo fazer a primeira mixtape. E foi quando ele me mostrou Ela Diz. Ele mostrou assim o que ele tinha feito com a letra e tal. Eu falei, caralho, mano, que é esse moleque? Porque o que eu conhecia até ali era um tanto. Quando ele se mostrou totalmente ali, quando ele mostrou aquela letra,
olha esse garoto, bicho. Tipo assim, eu vi o pensamento que passou pra mim, não lembro até hoje, foi, pô, é um nível de escrita que pode chegar a um Chico Buarque, assim. E acho que, né, a história tá aí pra nos mostrar que é um cara que tem um potencial lírico meio surreal, assim, né? Tipo, cada vez que ele chega com uma letra nova, fala, caralho, Leandro, umas puta letra. Então, não só a letra, mas como conceito todo, né? Ele tem uma construção conceitual do trabalho dele muito poderosa, né? Sim, levou o rap também para um nível assim, subiu ali alguns níveis também, né? Porque o que ele construiu, além da rima, né? A batalha de rima no Santa Cruz e tudo mais. Você fala uma coisa muito interessante em várias entrevistas, que é eu tenho que vender, muitas vezes, o artista para ele mesmo. Né? Porque a gente às vezes se esquece, né, do que a gente tá fazendo, do que a gente acredita realmente. Mas teve uma vez que o Emicida vendeu você vendeu pra você, que foi o beat de Bang. Bang, né? é. Bang, desculpa. Imagina. Conta essa história. A gente tava fazendo já umas bases pro disco que a gente fez em 2012, 2013 ali. E ele tava já numa vibe meio brasileira, assim. Eu tava tentando ir pra esse lado e tal. E aí eu peguei um sample de uma música e comecei a fazer aquilo, um lance com sopros, assim, e vi que tava ficando meio gringo. E então eu falei, cara, talvez ele não queira isso, sabe? E eu lembro que a gente marcava lá na minha casa, ele ia pra lá, tipo, alguns dias, e aí ele tava pra ele chegar já, marquei, sei lá, 9h30 e já era umas 10 para as 10, eu tava lá já mexendo nas coisas, e eu dei um play nesse beat que eu tinha feito na noite anterior. Ele chegou assim, o que é isso aí? Falei, um bagulho que eu fiz ontem, mas acho que você não vai. Não, vamos gozar. Falei, sério? Vamos. Aí ele começou a, vamos botar isso aqui, vamos botar aquilo lá, vamos fazer, já vou chamar o Oji, papapá, e saiu, assim. Bang foi uma música que fluiu, assim. Ele falou, não, tem uma letra pra isso aqui já e tal. Então foi muito isso, assim. Ele falou, não, mano, isso aqui vale ouro, você tá louco, você vai jogar fora, meu. Ele te vendeu, né? Me vendeu pra mim mesmo. E... Muitas vezes rola isso entre nós, assim. Eu faço uma coisa que eu não sei se... Não, é isso aí. Não, vamos nessa, sabe, assim. Muito bom. E hoje em dia a palavra genial é muito banalizado, né? A gente vê toda hora, assim, poxa, genial. Mas ele é um cara que a gente pode, com certeza, dar esse... Ele é genial. Cara, é uma velocidade de pensamento surreal. Eu acho que é uma coisa que eu sinto muito de... Quando você improvisa, você desliga Fizeram já esse estudo, né? Você desliga uma parte do seu cérebro que é a parte da autocrítica. Então, o músico de jazz, quando vai improvisar, entra num flow, que é um flow que não é... Eu não vou pensar no que eu toco, simplesmente aquilo flui. Então você tem que estudar muito para conseguir tocar desse jeito. Para você não tocar a nota fora, para você não pirar. E no caso de quem faz rima em freestyle assim, é meio que a mesma coisa. E eu já presenciei ele fazendo improvisos de um nível de finesse assim, e eu já convivi com ele o suficiente para saber que aquilo não é uma coisa que ele bolou antes. Porque tem isso também, o cara pode bolar um monte de rima antes e aí ele vai meio jogando. E decorado, né? Tem um flow, cara, tem um jeito de fazer, aquilo é impressionante, assim. Então, não é só nesse sentido uma genialidade, que ele é muito, muito inteligente. Tem o jeito que ele acessa esse flow, esse jeito de pensar é muito surreal, assim. Você fala, caramba, da onde veio isso, né? E acho que sim, ele tem uma coisa, assim, se vende muito a ideia do gênio solitário, né? E acho que no final os gênios vêm de um contexto, né? Então se você olha assim, historicamente você acaba olhando, o artista tal é um gênio, mas na verdade você vai ver ele convivia com os outros 4, 5 artistas que eram incríveis. E eu acho que o Leandro vem de um grupo ali de pessoas extremamente talentosas, né? Kamal, o Projota, Rashid.
Então, assim, é uma turma que pintou ali naquela época, quer dizer, Kamal já vinha de antes, ele foi até meio meu pai deles ali, foi meu tiozão que cuidou deles, mas tem uma turma ali que é muito especial nesse sentido, assim. Então, todo mundo tem alguma pegada única, assim, na forma no seu ponto de vista do mundo, assim, sabe? Faz total sentido. Encerrando esse bloco, MC daqui, acho que é um capítulo que se mistura com a sua história também, né? Super. E tem a história que eu fiquei fissurado quando eu vi nos bastidores, que é a música do Pantera Negra, que a Disney pediu pra vocês, depois falou, opa, parece que não. Cara, eu odeio que a gente fale sobre isso, mas tem que falar. A gente foi chamado por uma... A gente, quando eu falo, eu era sócio de um estúdio que fazia trilha sonora, jingles e trilhas, enfim. Muitas campanhas publicitárias. E a agência tava querendo ganhar essa conta da Disney. E ia ter lançamento de, acho que Guerra Infinita e Pantera Negra. Acho que eram esses 2 filmes. E eles pediram pra gente bolar algumas coisas juntos e tal. E o briefing que eles deram foi... Pô, a gente pensou em fazer tipo uma música meio faroeste caboclo, cantada pelo Seu Jorge, contando a história do T'Challa. Então, uma história... Então, imagina o Seu Jorge cantando uma história do... Imaginei, falei, cara, o Seu Jorge nunca vai querer fazer isso aqui, mano. O Seu Jorge vai falar, mano, que Marvel, mano, que porra é essa aí? Mas o Leandro é fissurado nessas porra, mano. Ele adora, nerdola fudido, Marvel, sabe tudo. E desenha, né, mano? Ele tinha já essa coisa de graphic novel, assim. Eu falei, cara, acho que dá pra chamar o Emicida, mas não vai ser isso que vocês querem, vai ser outra coisa. Mas posso chamar ele? Pô, claro, liguei pra ele no ato, assim, falei, mano, tá, contei pra ele toda a história, ele falou, pô, bora, mano, vamos aí. Aí a gente fez uma primeira parte dessa música, primeiro verso, primeiro refrão, mostrando pros caras, os caras adoraram. Teve gente falando, não, mas tá muito pesado, tá muito não sei o que lá. Pô, você viu o filme, mano? A gente não tinha visto ainda, mas já sabia, tinha umas porradas, tinha uns bagulho... Não, tá, é Disney. Eu falei, não é Disney, é Marvel, galera. Sabe assim, tipo, puta aqui, vamos aí. Até que bateu lá na Disney, os caras adoraram, mano, do cacete e tal. Isso era, tipo, junho de 2016, eu acho. Não me lembro agora. 2017, eu não... As datas estão... Mas era tipo uns 9 meses antes. E aí começou uma negociação de grana, de crédito, de grana, como é que vai entrar, se essa música vai entrar no filme ou não vai. Tinha todo esse trâmite aí rolando. Aí negocia pra lá, negocia pra cá, negocia pra lá, negocia pra cá. Aí um mês passa, 2, 3, 4, 5, puta enrolação. Mas beleza, faz parte, tudo certo. Aí tipo uns 2 meses antes do filme ficar, de lançar o filme, os caras, a gente não vai querer mais. Estamos trampando pros caras 7 meses sem ganhar nada, grátis, pra tentar vender o lance. Aí ele ligou pra mim e falou, mano, vamos fazer um segundo verso e vamos lançar essa porra e foda-se. Aí se você atentar ao segundo verso ele cita DC Comics, cita Super Choque, cita um monte de coisa que não é propriedade da Disney e da Marvel, justamente pra tipo, isso aqui não é uma música da Marvel. E fala, rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Que é sobre esses 7 meses aí trabalhando de graça e fazer toda essa patifaria. Não sei, né? Jogou, né? Jogou no ar. Jogou no ar, muito bom. E aí os caras ficaram putos, vieram falar, pô, como assim, não sei o quê. Falei, brother, você tá de sacanagem, mano. Vocês vão reclamar. E ainda pareceu pro grande público que foi oficial. Pareceu. Tem gente que até hoje acha que eu achava, tá? Então, mas não é, tá? Mas foi ótimo, foi ótimo. Você também produziu, entre vários artistas, você produziu o Júnior Lima, né? E assim, eu vejo... Quero que você diga um pouco sobre ele, porque eu vejo ele um pouco subestimado pela mídia. O Júnior nunca fez parte do meu universo. Eu sou 10 anos mais velho que ele, mais até. Quando eles aconteceram, então quando o Sandy Júnior pintou, eu tinha 16 anos. Pra que eu vou ouvir Sandy Júnior com 16 anos? Era música para criança literal, né?
Aí quando o Júnior e a Sandy viraram pop, eu já era velho. Eu já curti outras coisas. Então, Sandy Júnior nunca fez parte do meu mundo. Eu sempre acompanhei longe, via e tal. E muitos amigos músicos tocaram com eles, fizeram música com eles, enfim. Aí eu sabia que o Júnior tocava um monte de coisa, teve várias reviravoltas musicais ali, com 9 Mil Anjos, depois Manimal, outras coisas. Eu via isso acontecer. Aí um dia, 2022, ele me manda uma DM no Instagram e fala: velho, gosto dos seus vídeos, acho que você tem uma visão de mundo muito louca, pá, quero mostrar um som pra você. Tá bom, vamos lá. Marcamos, fui lá. E ele me mostrou 20 e tantas músicas, meio prontas, assim. Tava, tinha umas demos muito boas já. E eu falei, cara, quem que produziu isso aí? Ah, fui eu. Esse aqui, fui eu e fulano. Esse aqui, Cicrano e eu. Eu falei, mano, o que você quer que eu faça aqui, Borelli? Tem umas músicas prontas, foda. E é foda, olha. Ele falou, cara, tá tudo com uma cara. Cada uma tá com uma cara. Eu preciso de alguém do meu lado pra dar uma cara geral pra isso tudo. E aí eu topei virar meio produtor do disco nesse sentido. Mas eu não tive a pachorra de falar que eu produzi esse disco, porque não fui eu, né? Foi ele. E eu chamei o Lucas Romero pra fazer algumas músicas, e daí no meio desse processo o Lucas virou parte fundamental do som desse disco, que é um cara também brilhante. E a gente virou um trio de produtores ali que a gente se deu muito bem na forma da gente lidar. Mas grande parte da dinâmica era o Júnior produzindo e eu ali assim, tá do caralho, porque ele sabe o que... Mano, esse moleque vive dentro do estúdio desde os 6 anos. Ele cresceu nessa porra. Ele toca tudo. Ele manja e dava ideias muito boas. Excelente. Sempre. A gente tava tentando achar um som de uma coisa e ele pegava, não, tipo aquela música do sei lá quem. Pum, dava play no negócio. Puta, é isso aí que a gente precisa. Então, assim, ele é um super profissional. E o outro lado muito louco é que a voz dele mudou, cara. É muito maluco. É outra pessoa. Parece que... E ele fala isso, cara. Parece que ele nasceu outro. E se ouve o timbre da voz dele hoje, e o timbre da voz dele com 15 anos, é outra... Tudo bem, eram 15 anos pra 40, mas parece que é outro ser humano. Assim, que coisa doida, velho. E esse foi um processo muito louco também. A gente gravando essas vozes e achando essa voz dele, sabe? Que voz que é essa? E outra coisa que pouca gente sabe, a capacidade dele de abrir voz, né, de fazer backing vocals assim, é surreal. Por quê? Porque ele sempre fez segunda voz pra irmã. Ele começou a se encher o saco de fazer sempre do mesmo jeito, e ele foi estudar formas de abrir voz de vários artistas. De Queen a Beatles a Sting, Police, o cara fuçou, e Beach Boys, e ele vem com umas vozes incríveis sempre, assim. Então, pra mim, foi uma grande descoberta. E ele é subestimado, e ele sofre muito preconceito. Eu ia falar pra pessoas que eu tava fazendo o disco dele, Júnior, brother. Aí eu dava play numas músicas, caralho. Tipo, não deixa o seu preconceito fechar portas. E ele realmente, esse cara, é muito talentoso. É aquele que a gente fala que é o Nepo Baby, que deu certo e que estudou e que não sei o quê. Mas assim, ele cresceu nisso, né? Eu acho que você poderia encaixar ele no Nepo Baby se ele não tivesse feito porra nenhuma até os 20 anos. E falar, agora eu quero ser um popstar. Exato. Mas o moleque tava no palco do Clube do Bolinha com 4 anos de idade, brother. Porra. O cara... Não, e ele é sensacional, mas tem isso, né, de falar assim, os Nepo Babies que realmente vale a pena você seguir. A Sandy, o Júnior, mas eu vejo muito disso, né? Ele é visto como um multi-instrumentista foda, um artista muito pronto, muito completo, né? Então, é um cara que eu quis trazer porque realmente é um cara foda, né? Cara, ele fez alterações de letra numas músicas que eu falo, olha só que foda isso aqui. Tipo, tava indo pra um lado, ele trocou uma coisa, sabe assim, é uma coisa de quem sabe o que tá fazendo. Né? Tipo assim, não é criança, e não entrou nisso hoje. Né? Quando você vê ele, quando ele sobe lá no palco, você fala, tá, o
cara manja disso aqui. Porque eu convivi com ele como um brother. Aí quando eu vejo o cara no palco, eu falo, caralho, sim, é o Júnior. Cacete. Ele tocou no The Town, eu tava lá. Cara, um show, assim, muito, muito redondo, assim. Um show de pop que fazia tempo que eu não via aqui, sabe assim? De artista brasileiro tocando, cantando tudo, com puta som, puta PA, uma puta banda. Sabe o que tá fazendo. É. Ele sabe o que tá fazendo, sabe a história que ele quer contar também, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Pra gente encerrar o nosso papo, tem muita história que a gente nem passou pelo seu lado publicitário, dos jingles e tudo mais. Você vai ter que voltar outras vezes. Eu volto, moro aqui perto. Toda vez, né? Chama toda hora. Mas eu quero saber o que a música brasileira faz ou entrega que nenhum gringo jamais conseguiria fazer. Caceta, que difícil, bicho. Porque com certeza tem alguma coisa só nossa, mas eu não sei te dizer exatamente o que. A resposta clichê fácil, o sacolejo, o balacobaco, né? Mas tem alguma coisa aí, tem alguma... Cara, isso é uma máxima, assim, é uma grande verdade, assim. A quantidade de gringo que paga pau pra nossa música, e a gente nem dá muito valor, assim. Porque tem algo especial. E eu falo isso de diversas vertentes. De samba, bossa nova, a big band, passando por pop e chegando em baile funk. Eu tava fazendo um song camp na China, fazendo música pop para artistas da China. E precisava de uma hora de um breakdown do negócio, o cara não sabia o que fazer, eu soltei um beat de baile funk. Assim, os malucos piraram. Fiquei, que legal pra caralho e tal, papapá. Então, assim, esteticamente ali na hora bateu de um jeito que os caras ficaram loucos. A simplicidade, assim, a síntese. Eu acho que o fato do Brasil ter algumas dificuldades técnicas, né? A gente sempre não necessariamente teve os insumos e os equipamentos para fazer tudo que a gente quis, fez com que a gente criasse as nossas formas de lidar. Isso vai para todos os lados, né? Para ciência, para negócios. E eu acho que na música é a mesma coisa, assim. O fato da gente jogar nas 11, né? Nesse sentido, a gente tem uma abertura para lidar com o que aparece na nossa frente muito maior do que em países onde as coisas são mais quadradinhas. Você cuida desse estilo, isso aqui não se fala. É tudo muito compartimentalizado. E aqui é um pouco mais fluido. Que às vezes é meio cansativo, que é um pouco bagunçado, mas abre possibilidade de você ter mais jogo de cintura. Aí, não queria, mas cheguei no balacobaco, assim. Tem uma... Somebody Love, assim, tem uma facilidade de lidar com uma situação adversa. Eu brincava, quando eu era sócio de produtora de som, eu cuidava, às vezes, das contratações dos novos funcionários, produtores, músicos, enfim. E fazer um negócio quando tá dando tudo certo é baba. Tá dando tudo certo, você vai fazer, vai ficar bom. E quando dá merda, o que você faz? E acho que essa é a grande diferença de um profissional para um amador. O profissional, quando dá merda, resolve de algum jeito. O amador trava, tela azul, entendeu? E acho que é um pouco isso. A gente tem essa prontidão para lidar com as situações. Talvez seja isso. É isso. Aula hoje aqui no Eles que Lutem. Por favor, vocês deixem um like. É o mínimo, né, Felipe? É o mínimo, porque isso daqui foi uma aula. Eu aprendi demais. Espero que você tenha curtido tanto quanto demais, eu. Gostou? Pô, não se encheu o saco. Chega um momento que a gente se enche o saco. Cara, eu falei pra caralho. Falei mais que o Homem da Cobra. Quando eu falo pra caralho é porque tá tudo bem. Se eu tivesse achando chato, eu ia... Não, acho que é isso aí sim.
Você ia ficar indiferente, né? Porque afinal de contas a gente tem nosso lado sombrio. Né? Ah, é verdade. Mas eu quero que você deixe primeiro suas redes sociais, porque os seus conteúdos... Eu falei pra você nos bastidores, né? Você revolucionou a forma... Um vídeo seu revolucionou a forma como eu faço os cortes no Eles Que Lutem. Então já agradeço de antemão. Que bom. Porque o seu conteúdo é realmente de valor. Você é realmente o influenciador que eu quero que tenha mais no Brasil. Esses influenciadores que têm conteúdo, que a gente se aprofunda, a gente manda pros outros e fala, olha isso daqui. Eu mandei pra vários amigos criadores de conteúdo. Ó, faz isso. Então, muito legal. Deixa as redes sociais, curso, links e tudo mais que você puder compartilhar. Fico felizão. Minhas redes sociais é o meu nome, Felipe Vassão, sem o tio, né? Então fica Felipe Vassal, 2 S's. Instagram, TikTok. TikTok tá meio... Mas vai lá. E YouTube, gente, eu tô com ele meio morto, mas ele tá voltando nesse segundo semestre. Então segue o titio e assiste os bagulho lá pra me dar um helps. E vou começar a subir vídeos mais longos. Por favor. Pra me aprofundar em assuntos que um videozinho de 90 segundos não ajuda. Boa. Gostei. Eu já vou me inscrever para receber as notificações. Muito obrigado pela sua presença. Um vencedor do Grammy Latino não é sempre que a gente recebe aqui, né, João? Que isso. Então, para seguir o Eles Que Lutem, @elesquelutem.pod. Para me seguir no pessoal, @blzgabs, beleza Gabs. Obrigado, João, que fez essa live aqui com maestria, comandando a nave. Lembrando, Felipe, que eu só pergunto e Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal.